Este é o vídeo que eu gostava de ter tido acesso antes de começar a correr. Durante vários anos eu treinei sem qualquer estratégia e muito sinceramente os resultados ou a evolução não foi muito grande. Em apenas 2 anos de um treino estruturado, a juntar a isso mais alguma experiência que fui adquirindo e também alguns cursos que fiz, permitiu-me juntar aqui alguns pontos que eu acho que fazem sentido partilhar contigo para definires não só o teu treino, mas também os teus objetivos. Por isso, decidi juntar tudo em 4 pontos principais que te vão ajudar a obteres aqui uma linha, um fio condutor para preparares o teu plano de treino e também a tua estrutura, os teus objetivos. E os 4 são o treino, a nutrição, o mindset e todos os acessórios necessários. É importante dizer que isto é com base na minha experiência, naquilo que eu coloquei em prática e também nos resultados que eu fui conseguindo obter. Obviamente que isto pode ser diferente de pessoa para pessoa e deves consultar um profissional de cada área para conseguires obter mais algum detalhe. Vou passar por estes 4 pontos e vou deixar a questão dos acessórios para o fim, até porque é aquele mais fácil de concretizar, que é só ires à loja e adquirir os produtos que necessitas. E por isso, vamos começar pelo treino. O treino que talvez é daqueles mais importantes. E como disse há pouco, durante cerca de 10 anos eu simplesmente fazia um treino sem qualquer estratégia definida, simplesmente ia correr 4, 6 km, 10. Depois comecei a me inscrever em algumas provas e consegui verificar alguma evolução, mas sem propriamente perceber aquilo que eu tinha de fazer para continuar a melhorar. E atenção, isto não é bom nem mau, sempre é melhor do que ficar sentado no sofá. E isso leva-me para a primeira coisa que eu acho que tu deves fazer, que é definir o objetivo. E atenção, o objetivo aqui pode ser simplesmente cuidar da saúde, ir para a rua correr, e está tudo bem com isso. Vais correr as vezes que quiseres, quantas vezes quiseres, o tempo que achas que é necessário ou que tens disponível. Agora, ter aqui um objetivo em que futuramente estás a planear participar numa prova, e aqui pode não ter nada a ver com uma competição, mas simplesmente ter algo definido, pois já sabes que vais ter aqui de ter um ritual de treino para cumprir essa prova que tu vais fazer. Dentro de uma prova, aí claro que tu podes definir vários objetivos mais detalhados, seja ele simplesmente terminar a prova, ou não parar durante esse trajeto todo, ou então tentar melhorar de prova para prova conforme te vais inscrevendo. E atenção, eu estou a dizer uma prova, pois é quase o ponto principal onde tens aqui um resultado, um diploma. Isso oficializa um pouco aquilo que estás a fazer. Não tens de modo algum de fazer uma prova, mas é algo que tu deves considerar para teres algo um pouco mais à frente e poderes fazer ali quase um registro daquilo que acabaste de cumprir. Objetivo definido, e imagina que marcaste algo para daqui a 3 meses, é importante definir um plano de treino. E aqui lá está, tendo ou não este objetivo por a frente com um timing preciso, é importante ter o treino estruturado. Vou dividir em 4 fases. E atenção, cada fase poderá ter cerca de 2 a 4 semanas. Obviamente que isto vai sempre depender de inúmeros fatores. E começo pela base 1, que te vai dar alguma força. Esta é aquela semana que tu deves combinar alguns exercícios de corrida mais simples, mas também com algo que te pode dar mais alguma força. Como é que tu podes trabalhar essa dita força? Fazendo algumas séries, neste caso em algumas rampas, portanto algo mais inclinado, que te vai ajudar a ganhar ali não só mais alguma resistência, mas alguma força muscular para te preparar para o que vem a seguir. Vou-te dar um exemplo específico que eu já cheguei a fazer. Imagina 10 vezes 45 segundos numa determinada zona onde é ligeiramente a subir e depois, quando estás a regressar, descansas durante cerca de 1 minuto e meio, por exemplo. Obviamente que isto depende de tantos fatores, mas o importante que eu quero indicar aqui é que nestas primeiras semanas é construir esta base de força. Depois passamos para a base 2, onde vamos desenvolver o linear anaeróbio. E aqui o objetivo é ganhar aqui um pouco de velocidade, fazer algumas séries, mas aí não tem de ser em rampas, em zona completamente plana, pode ser até pista. Imagina que é a mesma coisa que fizeste com as séries, neste caso nas rampas, agora num piso plano, e aqui vais incutir uma velocidade superior. O objetivo aqui é ganhar mais alguma velocidade. Na fase 3, vamos lhe chamar de volume, aqui vamos adicionar a maior carga. Provavelmente em todo o teu treino, esta é aquela semana ou aquele conjunto de semanas que vai ser um pouco mais pesado, onde tens alguns dias com um treino mais simples, de ativação, depois outras onde vais adicionar mais volume, algo mais soft,
mas acabas por ter períodos mais longos a correr e aqui vais introduzir algumas séries, também elas um pouco mais longas. Atenção, aqui é importante mencionar, e por isso é que eu não estou a ser muito detalhado, pois isto vai variar consoante o teu objetivo. Se estiveres a treinar para uma prova de 10 km, o registro é um mais específico, mas se for para uma meia maratona, obviamente que o volume vai ser superior, ou para uma maratona, obviamente que o registro ainda é muito mais superior comparativamente com todas as outras. E depois chegamos aqui à fase final, que é a fase de taper, que são aproximadamente 2 semanas antes daquele deadline que tu definiste, onde vamos reduzir o volume, manter-nos ativos à mesma, com algumas oscilações do ritmo, no tipo de exercício que estamos a incutir, e o objetivo é estarmos a chegar ao pé da prova, ou daquele objetivo que traçamos, e estarmos devidamente recuperados para colocarmos depois em prática todo aquele treino que foi feito. E agora podes estar a perguntar, ok, partilhaste esses 4 pontos, mas como é que eu vou colocar isso em prática? E aqui tens várias formas, e vou-te dar vários exemplos. O primeiro, não queres envolver ninguém, não queres descarregar nada de internet, queres fazer por ti. E tens, imagina, 2 dias por semana para treinar. Eu talvez sugeria tu fazeres um treino mais longo ao fim de semana e no meio da semana introduzires aqui algumas séries, ou seja, aqui uma oscilação de velocidade, teres um período mais calmo e um período de maior impacto, por curto que seja. Neste caso pode ser 400 metros, 800 metros, depende sempre, como eu já mencionei, do objetivo que estás a traçar. Se porventura disseres, mas eu tenho 3 dias para treinar, melhor ainda. Aí podes incluir um treino de ativação no primeiro dia da semana, algo mais soft, 50 minutos. Depois, a meio da semana, então introduzires essa oscilação de velocidade, as séries, como costumamos dizer. E depois, no fim de semana, aquele treino mais longo, mais soft, mas também habituar-te a fazer mais quilómetros. Depois, colocar volume é mesmo muito importante. E agora tu dizes, ok, mas eu sozinho não vou lá, eu quero algo um pouco mais estruturado, que eu tenha aqui um guia que eu possa seguir. Podes descarregar algo da internet, neste caso vários planos, há inúmeros onde podes verificar, mas na verdade eu sugeria para quem já tem alguma experiência até para conseguir fazer uma leitura. Neste caso, tu tens não só várias aplicações como relógio GPS, e aqui vou-te falar do meu que tenho o Garmin Coach, onde tu vais dizer qual é que é o teu objetivo, imagina que é correr 10 km em 50 minutos, então ele vai traçar um plano com base nisso mesmo, onde aí tens a grande vantagem de teres o plano logo previamente desenhado, simplesmente tens de fazer play, seguires, e quando terminas, ele recolhe aquela informação e dá-te também aqui os próximos passos que vais seguir. Obviamente que estamos a falar de um algoritmo preparado por alguém experiente nesta matéria e isso acaba por ser um ponto bastante positivo e que te vai ajudar a melhorar sem dúvida. Há muitos atletas que começam por aqui e depois vão evoluindo. Qual é que é aqui a questão? É que tem um limite, ou seja, há um determinado tipo de pace que acaba por ser o limite, depois a partir daí é algo que eu diria já mais superior e isso talvez faça a ligação para o componente seguinte, que é aquilo que eu tenho neste momento, que eu tenho um treinador que me faz um planeamento muito semelhante, como por exemplo com este do Garmin Coach, pelo menos na forma de eu iniciar o treino, é só fazer play. Ele usa uma aplicação específica que é o Training Peaks e neste caso eu recebo toda a informação através de lá, faço play e já sei aquilo que eu vou fazer. Obviamente quando tens um treinador tens aqui algumas vantagens, nomeadamente perceber qual é que é o teu objetivo, analisar um pouco antes o que é que tu estás preparado para fazer e também adaptar consoante o feedback que tu vais ter de uma forma diária ou semanal, depende daquilo que acabas por ter. Neste caso, eu todas as semanas coloco o meu treino em prática, depois o meu treinador verifica essa informação, dá-me feedback com base nisto, aquilo que eu posso melhorar e se for necessário, esse treino é adaptado. Obviamente que esta opção é aquela que eventualmente tem um custo superior, ainda assim, no meu ponto de vista, acaba por ter aqui um retorno desse mesmo investimento melhor, pois mais rapidamente atinges os objetivos e não só. Podes fazer perguntas, podes, na verdade, quase instruir-te e perceberes um pouco mais sobre os treinos que estás a fazer. Quero-te recomendar o vídeo que está aqui em cima, que é uma entrevista que eu fiz com o meu treinador, onde ele explica aqui as diferenças que adotámos para quando eu fiz o treino da maratona. E atenção, não está só focado na maratona, tens aqui muitos pontos que fazes ligação a outros treinos que estás a desenvolver. É sempre importante obteres essa informação. Durante aqueles 10 anos que eu mencionei que treinei sem qualquer estrutura, o melhor tempo que eu consegui à meia maratona, e foi num percurso completamente plano, foi de 1h39. E neste momento, com este treino estruturado,
eu estou a fazer o mesmo percurso, exatamente a mesma prova, em 1h22. Portanto, só para teres um pouco a noção daquilo que tu vais conseguir atingir. Há várias formas de fazer o setup deste treino. Neste caso, eu treino com base em zonas. E o que são as zonas? É quase como num carro se fosse o conta-rotações. Neste caso, está relacionado com os nossos batimentos cardíacos, onde tens a zona 1, 2, 3, 4 e 5, sendo a zona 5 o limite, e que te vai dar uma percepção da intensidade e dos batimentos, e isto obviamente que pode variar de pessoa para pessoa, de atleta para atleta, e vai melhorando, ou pelo menos mudando, durante o teu processo de treino. O que eu quero dizer com isso é que a zona 1, quando tu começas, tem ou é referente a uns determinados batimentos e depois vai melhorando consoante o tempo. Vou exemplificar. Neste caso, a zona 1 significa que estás com um esforço entre 50% a 60% da tua intensidade e os batimentos vão variar entre os 104 e 114. Estamos a falar aqui muito genericamente. Já não é o que acontece comigo, mas de qualquer modo tem isto em consideração, pois é um valor muito base retirado de um algoritmo de um relógio GPS. Depois temos a zona 2. A zona 2 é algo leve, portanto consegues manter uma conversação enquanto estás a correr e tem aqui uma intensidade de 60% a 70% aproximadamente. E aqui já significa dos 114 aos 133 batimentos cardíacos. Depois a zona 3, que é a moderada, onde já estamos a falar de 70% a 80% da intensidade que estás a colocar. Claro que os batimentos aqui já vão desde os 133 até os 152 e depois passar para a zona 4, que é uma zona já intensa, onde já estamos a introduzir aqui intensidades entre 80% a 90%, aproximadamente, e com os batimentos que já podem atingir os 172. E depois, claro, a zona onde vais passar eventualmente menos tempo, a zona 5, que é a zona máxima, que vai de 90% a 100% da tua intensidade, de tudo o que tens disponível, e aqui pode chegar ao mesmo ultrapassar os 190 batimentos cardíacos. Portanto, com base nesta informação da intensidade, o treino pode ser estruturado. E podes ter a informação a indicar que, ok, hoje é um treino calmo, 50 minutos, zona 1, zona 2. Já sabes mais ou menos aquilo que vai acontecer. Obviamente, quando tens uma aplicação específica, tens uma indicação se estás na zona correta ou não. Claro que uma coisa é o que o teu relógio está a indicar, outra coisa é aquilo que estás a sentir, mas acaba por ter aqui algum impacto. E aí sim é importante teres o relógio GPS com essa informação, por muito básico que seja, ou então teres também uma aplicação e aqui podes ligar a uma banda. As bandas, por norma, no meu ponto de vista, acabam por dar uma leitura mais correta. Não quer dizer que seja mais ou menos precisa com o relógio GPS, mas o relógio GPS tem vários fatores. Para já tem só um ponto de recolha de informação e pode variar com a questão da pele, com os pelos também, e neste caso a banda está assente em 2 pontos e acaba por fazer uma leitura mais precisa, mais estável no meu ponto de vista, principalmente quando tens oscilações de velocidade, nomeadamente em séries. Eu já fiz um vídeo detalhado sobre as zonas, tens o vídeo aqui em cima, se quiseres verificar, abrir já para depois analisares, acho que é aqui uma boa sugestão que te faço. Como te disse há pouco, acho que é mesmo importante traçares um objetivo e aqui não interessa se estás só agora a começar, se está ou não relacionado com a idade, esquece isso. O mais importante é dar esse passo e não é dar esse passo daqui a 2, 3 dias. Neste momento que estás a pensar nisso, é agora o momento de dar o primeiro passo. E, portanto, o facto de estares aqui também já é um sinal muito positivo. E agora, antes de passar para a nutrição, quero apenas indicar-te que em breve eu vou lançar mais alguma informação relacionada com treino, nutrição, os acessórios, tudo isso bem compactado. Eu vou-te colocar um link aqui na descrição, onde basta colocares o teu e-mail e depois vais receber assim que a informação estiver disponível. Pois bem, a nutrição. Eu aqui já fiz algumas alterações estruturais, nomeadamente deixei de beber álcool. E atenção, não é esse o objetivo, nem quero partilhar aqui que deves fazer isto ou fazer aquilo. Eu vou-te dizer aquilo que eu estou a fazer. Vou também falar em macronutrientes para ser um pouco mais simples e também te permitir fazer aqui uma seleção. Mas o mais importante aqui é conseguires fazer algo o mais saudável possível
durante mais tempo. Ou seja, aplicares isto como o teu estilo de vida e não só em determinados momentos fazeres este tipo de seleção. É entrares quase num ritmo onde fazes uma alteração e esta passa a ser a tua nova forma de te alimentares, esse cuidado superior com a saúde. Mas vamos então falar dos macronutrientes e como é que podes montar aqui o teu plano alimentar. Estamos a falar de hidratos de carbono, 4 calorias, de lípidos, 9 calorias e de proteína, 4 calorias. De uma forma simples, e é como eu quero manter a nutrição. Eu estou a dividir entre dias que tenho treino, de maior impacto, e dias que eu não tenho treino. A divisão que eu estou a fazer é, dias que eu tenho treino, vou sempre privilegiar os hidratos. Ou seja, vou colocar 60% daquilo que estou a consumir é hidratos, 30% é proteína e 10% são lípidos. Aqui tu vais variar conforme queres e aquilo que tu gostas mais e se és alérgico a alguma coisa. Portanto, adapta consoante aquilo que faz mais sentido para ti. Neste caso, dias onde eu não tenho treino, vou privilegiar a proteína. Vou trocar simplesmente. Proteína vão ser os 60%, os hidratos vão ser os 30% e os 10% vão ser os lípidos. Obviamente que isto vai sempre adaptar de pessoa para pessoa. Isto não, a nutrição, e cada vez mais me apercebo disso, é algo que não é estanque. Cada pessoa deve testar aquilo que funciona com ela e eu acho que é muito fácil tu verificares um conjunto de estudos que indicam que um determinado nutriente ou um determinado alimento faz bem uma determinada coisa e depois rapidamente encontras outro que acaba por ter uma informação que pode ser o oposto. Portanto, verifica este campo que eu te estou a dizer, esta estrutura, se funciona contigo e realmente isso aí é que é o mais importante. Acima de tudo, é verificares um conjunto de estruturas que tens para frente que podes seguir e selecionar uma, pois estamos sempre à espera daquela que, vou começar quando obter as evidências necessárias para um determinado paper que saiu com uma informação. Muito sinceramente, segue uma linha de pensamento e depois verificas se funciona contigo ou não. Assim como no treino, como é que tu podes fazer isto? Seguires esta estrutura que eu te estou a dizer, e estou a dizer com base naquilo que eu tenho feito regularmente agora, obviamente tens de ser aqui disciplinado também. E atenção, há sempre margem para fugir um pouco, mas sempre que fugires, e quando eu estou a dizer fugir, imagina comer um chocolatinho, algo assim, que seja no dia que tens treino. Acho que até acaba por ser aqui uma motivação extra. Agora, queres algo mais estruturado? Existe um conjunto de aplicações com base numa descrição de um perfil que te permite montar algo adaptado àquilo que pretendes fazer. Portanto, é uma opção. Agora, se quiseres algo mais definido, à semelhança do treino, é ter, obviamente, um nutricionista que te vá fazendo aqui uma verificação e que perceba qual é que é o teu estado atual. Às vezes até pensamos que estamos acima do peso e que temos de perder peso, mas se calhar não. Se calhar aquele peso que nós temos incorporado é músculo e é importante perceber o que é que vai dentro da máquina antes de começar a fazer alterações. Agora, obviamente que manter aqui um estilo de vida saudável é o mais importante e eu acho que é nisso que deves apostar. E agora vamos falar de nutrição mais no campo do exercício, ou seja, quando estás de facto a treinar ou quando estás numa prova. Eu vou-te dizer aquilo que faço. Atenção, novamente, deves adaptar e testar contigo para ver se é a mesma coisa. Em primeiro lugar, a hidratação, super importante. Eu já pequei muitas vezes por isso, portanto não te esqueças de te manter sempre hidratado. Depois, em relação ao exercício que estás a fazer, é simples. Independentemente da marca, eu tomo da Gold Nutrition, mas isto é um conjunto de marcas que podes testar, verifica preços, aquilo que tu gostas mais, os sabores, é completamente indiferente. Eu vou-te colocar aqui aqueles nutrientes ou os valores nutricionais que eu gosto de incluir naquele gel que eu tomo e o que eu faço é, de 5 em 5 km, eu tomo ok? Neste caso estou a falar de uma prova superior a 10 km. Ou então, se eu demoro mais de 30 minutos a fazer 5 km, eu tomo então o gel. Portanto, é assim que eu costumo fazer. Para treinos, começo a tomar se passar de 1 hora e neste caso, provas superiores a 10 km, aí sim eu começo a tomar. Para a prova de 10 km não tomo apenas antes, 15 minutos antes de começar e não tomo mais nada durante a prova. Quero-te convidar a clicares no link que está aqui em cima, que é uma entrevista que eu fiz com uma nutricionista que é atleta de elite e que te vai dar aqui alguns pontos muito relevantes sobre aqui a estrutura e como é que tu podes montar esse teu plano de treino um pouco mais detalhado sobre aquilo que eu mencionei agora. Quase que foi aqui um resumo e também a partilha daquilo que eu costumo fazer.
E agora vamos falar do mindset. E aqui já tens o treino, tens a nutrição e este é aquele que te vai ajudar a manter os dois durante mais tempo. Tens de conseguir recordar sempre porque é que estás a fazer isto. Neste caso, a questão de manter o treino e a nutrição o máximo possível, é mesmo importante visualizares e te recordares constantemente o porquê disto. Está tudo a trabalhar para a tua saúde. Portanto, é um ponto que não deves esquecer. É claro que o treino e a nutrição combinam bastante, mas é importante perceber e não esquecer fundamentalmente o porquê de estás a fazer isto. E o motivo principal está relacionado com a tua saúde. Depois de perceberes o impacto que acaba por ter em ti, imagina só as réplicas que isto pode ter em relação aos teus amigos, à tua família, mesmo no local de trabalho, perceberem essa tua atitude de mudança, de estares mais focado em melhorar algo, neste caso para teu benefício, mas que tem impacto para os outros. Uma das questões que eu gosto muitas vezes de fazer é: quanto tempo é que tu dedicas à tua saúde por dia ou por semana? E acho que é mesmo uma questão que deves fazer. Quanto tempo por dia é que tu estás a dedicar à tua saúde? E depois analisa bem a resposta e tu vais perceber se é o suficiente, se é pouco ou se realmente tu deves colocar mais tempo naquilo que realmente é importante. Eu costumo dizer que nós descuramos bastante este campo, pois não temos nenhuma barra de progresso à nossa frente. Ou seja, nós vamos ao ginásio, comemos bem, podemos fazer isto durante um mês e não há nenhum indicador que diz: ok, estás a melhorar, estás a subir o nível. Eventualmente isto vai demorar mais tempo até tu verificares o real impacto. Se tivéssemos quase um número à nossa frente que nos dissesse: olha, melhoraste 5, melhoraste 10, ou então que diminuísse consoante os teus atos, as nossas atitudes, talvez nos potenciasse a pensar um pouco mais neste campo da saúde e no exercício. Se nós percebêssemos o impacto que isto pode ter no futuro, neste caso, evitar algo que nos possa surgir, e estou a falar a nível de saúde, ou então ainda perceber o impacto que tem na longevidade, acho que aqui a mudança seria drástica. E se ainda assim, em relação ao mindset e às razões pelas quais deves fazer exercício, eu acho que tenho aqui uma das principais, que é respeitar-te, percebes? É tu olhares para ti e dizeres: eu vou-me respeitar, eu mereço tratar-me bem, eu já faço um conjunto de ações por dia, trabalho, tenho a minha família, tenho um conjunto de coisas que tenho de fazer, mas eu devo-me respeitar também, e respeitar passa por tratar bem de ti, tratar bem do teu corpo, saberes-te cuidar. Treinar e manter sempre este componente da nutrição não é fácil, nunca vai ser fácil. Vamos sempre encontrar alguma desculpa para escapar muito rapidamente. Mas é importante nos recordarmos sempre do objetivo e o motivo principal pelo qual estamos a fazer isto. E fundamentalmente, olhares para ti e sentires orgulho daquilo que estás a fazer. E agora vamos aos acessórios. Esta é a parte mais simples de tudo aquilo que eu falei até agora, pôr em prática isto, é ir a uma loja ou então abrir o site, comprar e está feito. Mas antes de comprar alguma coisa, verifica o que tens em casa. E atenção, se costumam dizer que a corrida é um desporto barato, é e não é, ok? Claro que se olhares para casa vais ter uns ténis, tens uns calções, uma t-shirt, umas meias, um boné, está feito. Colocas uma aplicação, se não tiveres relógio, estás pronto a ir correr. Isto é o mínimo olímpico para conseguires ir treinar e teres também aqui algum registro. Obviamente que podes ir escalando um pouco. E atenção, vou-te colocar aqui alguns links na descrição daquilo que eu costumo utilizar, o que já usei, e eu faço uma divisão entre treino e prova. Então vamos lá. Se quiseres evoluir um pouco e olhar para aquilo que não tens em casa, neste caso, algum equipamento que tu queiras adquirir, vamos começar pelos ténis. E aqui vou-te colocar aqui uma seleção, todos eles com um valor, qualidade-preço bastante interessante, mas tens muitas opções, este é um mercado gigante. Atenção que sobre isso eu vou colocar mesmo links específicos. Mas eu aqui optaria por algo que seja um pouco mais neutro, que te dê estabilidade e também conforto e que te alivie um pouco no impacto que estás a obter. Pelo menos de uma forma inicial, utiliza um par para tudo isto e que tenha este nível de estabilidade e de amortecimento. Acho que isso é o mais importante. Depois, calções. Esta é a parte mais simples. Eu gosto de correr com calções. Escolhe uns calções que te sintas confortável. É importante perceber realmente se tem também espaços para colocares um gel, ou a tua chave de casa, ou o teu smartphone, caso queiras levar. Portanto, isso são pequenos detalhes. De seguida, as meias, muito importante. E eventualmente também verificares se o material é anti-fricção para não teres nenhuma situação nos pés. Portanto,
analisa bem esse campo, mas praticamente este é um dado simples de verificares. E depois temos as t-shirts, algo que, assim que começares a fazer provas, tens as t-shirts das provas para treinar. Eu neste momento divido entre essas t-shirts para treino ou então para a prova aquela t-shirt sem mangas, o singlet, e é aquilo que costumo utilizar. Na parte de cima, aí vamos colocar um boné, eu utilizo não só para reduzir a sensação de calor, e aqui também podes colocar alguns óculos, caso pretendas, e depois também aqui como extra um protetor solar que acho que podes colocar. Quais é que são aquelas coisas que não são tão necessárias, mas que podes incluir? Neste caso, o relógio GPS. Ok, este aqui é daqueles que é e não é necessário. Eu pelo menos gosto de ter os batimentos cardíacos, mais alguma informação para poder fazer o treino, aliás, o planeamento, depois o treino e a análise da informação. E aqui também, provavelmente, é das maior número de análises que eu tenho no canal são de relógios GPS. E vou-te colocar aqui alguns de 3 ou 4 marcas com uma boa relação qualidade-preço. A questão dos óculos não é necessário, acho que podes introduzir também. Teres a possibilidade de teres aquelas bolsinhas de silicone para colocar água, que vais levar contigo de uma forma mais simples, acho que é aqui uma boa opção. E depois, claro, introduzires aqui os géis. Contudo, neste campo dos acessórios, eu tenho algo muito específico para treino, quase um pouco mais, diria, confortável, mais largo, sem pensar tanto propriamente na performance. Quando estou a falar de prova, eventualmente os calções, por norma, são mais justos, têm um espaço lateral para colocar géis, tenho o singlet, que é aquilo que costumo utilizar, um boné, tento sempre colocar cores um pouco mais claras, também para reduzir aqui o impacto do calor, é algo que eu costumo sofrer bastante, já agora já fiz um vídeo também sobre isso, mas vou-te colocar detalhadamente esses acessórios aqui na descrição para te ajudar, ou pelo menos para teres aqui uma opção. Mas, acima de tudo, quase certeza que vais ter tudo em casa para poder treinar, que os acessórios nunca sejam uma desculpa. Agora, notas muito importantes antes de saíres para a rua. Primeiro, protetor solar acho que deves colocar. É também necessário verificar se tens aqui alguns pontos de fricção. Neste caso, eu tenho nos mamilos e coloco 2 pensos para corridas superiores a 10 km. O facto da t-shirt estar sempre a raspar pode criar ali alguma dor e mesmo uma ferida, atenção a isso. E também nas virilhas, neste caso há alguns cremes que te vão ajudar nesse campo para evitar essa fricção, e é mesmo isso que deves verificar. Portanto, muito provavelmente a maior parte dos corredores tem ou num campo ou no outro, portanto verifica isso. E como é que podes verificar isso? Em treino, vai treinar umas vezes e vais analisando se és um feliz contemplado. Depois, comer de forma saudável e treinar de forma regular. Isto é como dormir, respirar, são coisas que tu fazes regularmente, incorpora isso também no teu dia-a-dia. Muito importante, isto está relacionado com o treino. Tira cerca de 2-3 dias por semana para fazeres 20 minutos em casa de reforço muscular. Algo muito simples, mas que te vai ajudar a prevenir lesões. Isto é para quê e em que músculos é que estamos a falar? São aqueles que têm maior impacto na corrida. O que tu vais fazer é fortalecê-los e preparar-te para esse impacto que tu vais criar. Há vários vídeos na internet que mostram alguns exercícios que tu podes fazer, mas tens um vídeo aqui em cima onde eu tenho aqui alguns exemplos que podem ajudar. Depois, o descanso adequado. E este aqui é super importante, assim como o treino, repousares o suficiente, teres as horas de descanso necessárias, é mesmo muito importante, basilar para estar pronto para o treino seguinte. Não interessa fazeres um treino super exigente, depois descansas meia dúzia de horas e não estás preparado novamente para o próximo impacto. Portanto, descansar convenientemente é tão importante quanto o treino. Por fim, não experimentes nada no dia da prova. Treina, testa tudo antes. Seja nutrição, seja a roupa que vais experimentar, é nada mesmo. Nem as meias, nem as mangas que podes colocar, nada. Treina tudo antes. Se estás perto de uma prova e neste momento queres introduzir algo, não vais introduzir. Portanto, se não experimentaste naquela semana antes, acabou o tempo, vais com aquilo que tens, com aquilo que já testaste, não vais estressar com isso. Portanto, garanto que está tudo ok. E aqui está o meu guia completo. Como eu te disse, foi com base na minha opinião, tudo isto eu utilizei, já experienciei. Tudo isto que eu acabei de mencionar aqui é aquilo que eu utilizo, que continuo a fazer com base na minha experiência. Não vai invalidar, obviamente, falares
com um profissional que possa traçar um plano de treino, com um nutricionista que vai dar uma informação adequada para ti, personalizada neste caso, mas gostava que ficasse aqui com esta informação, que foi aquela que eu recolhi durante todo este tempo. Convido-te agora para verificares o vídeo que está aqui em cima de um projeto que eu fiz de preparação para uma prova, onde toco em todos estes campos, treino, também nutrição, o dia a dia, como é que funcionou todo, incorporar este plano de treino, está tudo refletido aí. Eu acho que te pode ajudar também a potenciar e a perceberes alguma ideia daquilo que te vai esperar se colocares isto em prática. Espero que possas definir um objetivo, vai partilhando aí nos comentários aquilo que te estás a dispor a fazer, e adorava voltar a encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Um grande abraço, bons treinos!